Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dose Engenharia. No conteúdo de hoje a gente vai trabalhar com essa viga aqui que a gente está vendo na tela. Ela é uma viga que tem o mesmo caso da viga que a gente trabalhou no exercício anterior. No entanto, a gente vai ver hoje o caso geral. No caso geral, a gente vai ver por um carregamento aleatório dado aqui, P, com distância A e B do apoio. E em função dessas distâncias e desse carregamento, a gente vai encontrar os diagramas de esforço cortante e momento fletor, sem necessidade de ficar fazendo todas aquelas contas do último conteúdo. Isso é o que a gente vai ver aqui hoje. Bom, pessoal, começando nossa videoaula de hoje, a gente vai encontrar primeiramente as reações de apoio e vamos seccionar essa viga aqui na seção 1, como vocês estão vendo. A partir disso, a gente vai encontrar as equações aqui para esse ponto de uma maneira um pouco mais rápida do que a gente fez no último conteúdo. E depois a gente vai ver no caso geral que a gente não precisa ficar aplicando todas aquelas equações para uma viga desse tipo. Quando a gente tem uma viga com carregamento pontual aqui no meio do vão, ou em qualquer lugar da viga, a gente pode ir direto ao ponto, não precisa a gente ficar passando por todos aqueles carregamentos. Mas é importante saber para aprender, né? Então a gente vai começar aqui. Hoje nós vamos primeiramente encontrar as reações de apoio. Começando aqui pela reação na direção X, eu chamei aqui essa reação que está em cima do ponto, em cima do apoio B, eu chamei de RBX, porque está na direção X. Então, ela é uma força horizontal, né? A gente vai, lembrando que a gente vai adotar a nossa convenção de sinais da última aula, né? As forças verticais de cima para baixo, elas vão ser positivas, e as de baixo para cima vão ser negativas. E os momentos fletores no sentido horário são positivos, e no sentido anti-horário eles são negativos. Voltando aqui então, fazendo aqui o somatório de força na direção horizontal, a gente vai encontrar zero, então RBX vai ser zero. Essa força aqui não existe, porque a gente não tem nenhum carregamento na direção horizontal, desculpa. Na direção vertical, a gente tem essa força P aleatória, né, que vai ser a força que a gente vai adotar aqui como força atuante, e teremos as duas reações de apoio, RAY e RBY. Então, nós temos que RAY mais RBY menos P, que é este carregamento, menos P porque ele está no sentido negativo da nossa convenção de sinais, é igual a zero. Resolvendo isso aqui, vai ficar RAY mais RBY igual a P. Agora a gente vai usar a nossa terceira equação de equilíbrio, né, que é a somatória dos momentos em um ponto aqui que a gente adotar vai ser igual a zero. A gente vai utilizar o ponto A, então somatória dos momentos em A igual a zero. As forças que causam o momento aqui serão essa força P e a reação de apoio RBY. Então, o P está no sentido positivo, P vezes A este braço de alavanca. Então, nós temos aqui ela no sentido positivo horário e RBY no sentido anti-horário, então, portanto, negativo. E o braço de alavanca dessa força RBY aqui vai ser A mais B, né? Esse valor total aqui do nosso comprimento da viga. Isso tudo está equacionado aqui. P vezes A menos RBY vezes A mais B é igual a zero. Quando eu resolvo isso para RBY, eu encontro aqui PA sobre AB. Então, vejam que eu consigo encontrar essa força, essa reação de apoio, na verdade, utilizando simplesmente os dados dados. Eu não tenho necessidade de fazer todas essas contas de novo. Se eu tenho P e eu tenho A e B, eu encontro aqui a minha reação de apoio RBY. E a reação de apoio RAY, da mesma maneira. Eu vou substituir esse valor na minha segunda equação de equilíbrio. E quando eu resolvo tudo aqui, eu não vou resolver passo a passo, a gente vai chegar aqui que RAY é igual a PB dividido por A mais B. Então, tendo P e tendo essas distâncias A e B, eu já consigo encontrar minhas duas reações de apoio diretamente. Vejam que eu não preciso mais passar por todos aqueles passos anteriormente. E lembrando que isso é por causa de um carregamento pontual, né? Se a gente tiver mais de um carregamento pontual ou um carregamento distribuído, aí o caso é diferente. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Bom, a gente vai seccionar a nossa viga então aqui, para encontrar aqui a equação somente de momento dessa vez, nesse trecho aqui, para a gente desenhar nossos diagramas. A gente vai utilizar somente de momento, porque a de esforço cortante a gente vai direto para o gráfico. Ela não precisa fazer mais equação, para vocês verem como ela é mais simplificada neste caso, né? Então, vamos encontrar a equação de momentos aqui. A gente vai fazer que a somatória dos momentos aqui, né, nesse ponto é igual a M, né, o equilíbrio que a gente tratou lá na aula 01. Então, eu vou ter aqui PB, que é sobre A mais B, que é essa reação de apoio, vezes o braço de alavanca, que é X,
é igual a m, né? Nossa equação de equilíbrio, aqui de momento. Então, o m vai ser pb sobre a mais b vezes x. Bom, se a gente quiser saber quanto que vale esse valor do momento em cima aqui do ponto P, da força P, na verdade, é só eu aplicar no lugar de x aqui, que é a minha variável distância, eu utilizar aqui o valor A, que é esse valor de aplicação da força aqui até o ponto de apoio, né? até o apoio, na verdade, aqui. Bom, quando eu substituo aqui no valor do x, eu encontro esta equação. Eu tenho que m vai ser igual a pb sobre a mais b, pb sobre a mais b vezes a. Então, o a vem aqui para ser multiplicando, eu tenho que o momento aqui vai ser PAB sobre a mais b. E esse valor vai ser o valor do momento justamente aqui em cima do ponto de aplicação da força. E a gente vai ver que isso é um caso geral para esse tipo de carregamento, que o valor máximo de momento dessa viga vai ser em cima do local onde a força está sendo aplicada. Então, a gente vai ter um momento máximo em cima deste ponto, que vai valer esse valor que a gente acabou de calcular aqui, porque essa equação de equilíbrio que a gente utilizou aqui, ela é válida em todo esse trecho, inclusive neste ponto. Então, quando eu encontrar um momento neste valor aqui, basta eu ligar por aqui para uma reta até o apoio A e depois ligar para uma outra reta até o apoio B. Porque a gente já sabe que em cima dos apoios, nesse caso uma viga biapoiada e isostática, em cima dos apoios o momento é zero. Isso já é sabido, né? A gente pode calcular também, mas não há necessidade. Então, vai bastar a gente achar aqui qual é o valor do momento em cima do local onde a força está sendo aplicada e daí traçar uma linha reta aqui que vai corresponder ao nosso crescimento aqui do momento fletor até o ponto de máximo aqui. E daqui a gente vai decrescer até o outro apoio. Vamos ver isso direitinho aqui no gráfico. Então, a gente já sabe que o momento nesse ponto vai valer PAB sobre A mais B. Veja que todos os dados são dados conhecidos. A e B são aqui essas distâncias até a aplicação da força. E P é o nosso carregamento, que também já é sabido. No caso dessa força estar aplicada no meio do vão, eu vou A e B aqui serão iguais. Então, vou falar que A é igual a B, então B é igual a A. E vou substituir aqui, vai virar A ao quadrado, isso vai virar PA sobre 2. Então, a única coisa que muda é só que esses valores são iguais. Então, a gente simplifica um pouco mais a equação, né? Mas o valor é o mesmo. Esse aqui é o caso geral. Se você aplicar sempre isso aqui, você vai chegar no resultado. Bom, a gente já pode ir diretamente para o diagrama. A gente vai começar aqui com o diagrama de esforço cortante. Por que eu não encontrei nenhuma equação para ele? Porque no caso do diagrama de esforço cortante, para esse caso com carregamento pontual, ele vai ser constante nos pontos que a gente vai adotar aqui. Ele vai começar primeiro, ele vai subir constante aqui até o valor de PB sobre A mais B, desta maneira. E depois aqui ele vai ter uma aplicação ele vai descer, na verdade, de PB sobre A mais B menos P, que vai ser o valor justamente deste carregamento. Então, ele vai descer lá para menos PA sobre A mais B, que é justamente o valor dessa reação de apoio aqui, só que com sinal negativo, porque essa força faz esse esforço cortante, na verdade, vir aqui para essa posição, até ele chegar aqui no apoio. Então, o nosso gráfico de esforço cortante vai ser basicamente isso aqui. Vai ser muito fácil de desenhar, porque neste caso aqui é um caso mais simples, né? É um caso onde o carregamento é sempre constante. Então, mais uma vez, ele vem constante aqui no valor de PB sobre A mais B. No local de aplicação da força, ele desce para menos PA sobre A mais B e vai constante assim até o apoio. Pronto. Tendo as reações de apoio, a gente já sabe o gráfico de esforço cortante. Não precisa nem de eu aplicar aquelas equações de equilíbrio como a gente fez na primeira aula. Mas lembrando que é importante saber, porque isso aqui é válido só para alguns tipos de carregamento, como a gente vai ver mais para frente. Neste caso aqui ela é válida para o carregamento pontual, mas para outros carregamentos a gente tem outras fórmulas, a gente vai trabalhar aqui nos próximos conteúdos, mas neste caso aqui é um caso mais facilitado, é um caso simples de resolver. No caso do momento, a gente vai fazer justamente o que eu falei ali agora. A gente vai encontrar então o momento máximo, que é PAB sobre A mais B. Então, eu encontrei aqui PAB sobre A mais B. E depois vamos ligar até o apoio por retas.
Aqui eu liguei até uma reta e aqui eu liguei até outra ponte para uma reta. Por quê? Porque esse valor aqui ele é crescente e ele é linearmente decrescente, porque esse carregamento aqui, ó, ele varia somente com x. Se vocês lembrarem lá do nosso último conteúdo, na aula 01, a gente ia encontrar uma equação aqui que variava só com x. Então, é uma equação decrescente e é linear. Se a gente tivesse um x quadrado ou um x cubo, ela podia aparecer uma parábola aqui no meio. Não é o caso. A gente vai encontrar isso só em carregamentos distribuídos. Nesse caso, a gente vai ligar por reta e é um carregamento também simples. Fácil aqui de calcular e de resolver, né? De enxergar no gráfico. Então, nosso diagrama aqui vai ser esse. Um triângulo, né? Com um ponto máximo sendo aqui em PAB sobre A mais B, em cima do ponto de aplicação da força. Então, nossos diagramas ficaram assim. Tem aqui o diagrama de esforço cortante, com PB sobre A mais B aqui positivo e menos PA sobre A mais B aqui negativo. Dessa maneira, com um ponto aqui de mudança aqui de crescimento, né, de carregamento aqui no ponto de aplicação da força. E aqui da mesma maneira, como a gente acabou de comentar aqui agora. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Hoje foi basicamente o conteúdo da aula anterior, mas no caso geral, que é um caso bastante simplificado. Nos próximos conteúdos a gente vai começar a trabalhar com esse carregamento distribuído, né, que é um pouco mais complexo, e vamos evoluindo para as próximas aulas. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos conteúdos e até mais. Um abraço.